20 plantas que médicos não querem que você conheça. Você já ouviu falar que algumas plantas podem ser perigosas? Pois é, muitas delas estão por aí, no quintal, na rua ou até dentro de casa, e podem causar problemas sérios se não tomarmos cuidado. Alguns médicos e especialistas em saúde torcem para que as pessoas não descubram certas plantas, porque elas podem ser tóxicas, causar alergias ou até piorar doenças. Neste texto, vamos falar de 20 dessas plantas, explicar por que elas são um risco e como identificá-las no dia a dia. Não é para assustar, mas para você ficar atento e evitar problemas. Por que algumas plantas são perigosas? Muitas plantas têm substâncias que, se ingeridas, tocadas ou até cheiradas, podem fazer mal. Algumas causam coceira, outras dão dor de barriga, e tem até aquelas que podem levar a problemas mais graves, como parada no coração ou danos nos rins. É como quando a gente vê um remédio escrito "não tome sem orientação médica", com plantas, também precisa ter cuidado. Por exemplo, imagine que você está fazendo um chá com folhas que pegou no jardim. Se não souber qual planta é, pode acabar tomando algo que vai te deixar mal. Ou então, uma criança pequena vê uma frutinha bonita no quintal e resolve comer. Se for uma planta tóxica, pode ser um perigo. Por isso, é bom conhecer essas plantas para evitar acidentes. As 20 plantas que você deve evitar. Vamos falar de 20 plantas comuns que podem ser perigosas. Algumas são conhecidas, outras nem tanto, mas todas merecem atenção. 1. Comigo ninguém pode. Essa é uma planta muito comum em casas e escritórios. Ela tem folhas verdes com manchas brancas e é bonita, mas se alguém mastigar ou engolir um pedaço, pode sentir muita dor na boca, inchar a língua e até ter dificuldade para respirar. É como se a boca ficasse queimada por dentro. Crianças e animais de estimação são os que mais correm risco, porque podem achar a folha interessante e colocar na boca. 2. Espirradeira. Essa planta tem flores bonitas, rosas ou brancas, e é comum em jardins e calçadas. O problema é que todas as partes dela, folhas, flores, caule e até a seiva, são venenosas. Se alguém comer um pedaço, pode ter náusea, tontura e até problemas no coração. Já aconteceu de pessoas confundirem as folhas com outras plantas e fazerem chá, o que é muito perigoso. 3. Mamona. A mamona é uma planta alta, com folhas grandes e sementes que parecem carrapatos. Dessas sementes é que se extrai o óleo de rícino, usado em remédios e cosméticos. Mas atenção, as sementes são extremamente tóxicas. Se uma criança engolir apenas uma, pode ter convulsões, vômitos e até morrer. É um veneno forte, então se tiver essa planta em casa, mantenha as sementes longe do alcance de todos. 4. Bico de papagaio. Essa planta é comum no Natal, porque fica bonita com suas folhas vermelhas. Mas ela solta uma seiva branca que, se cair na pele, pode causar irritação, e se for ingerida, dá dor de barriga forte. Se a seiva entrar em contato com os olhos, pode até cegar temporariamente. Por isso, é bom lavar as mãos depois de mexer nela. 5. Dedaleira, também conhecida como digitalis, essa planta tem flores em formato de sino e é usada em remédios para o coração. Mas se alguém comer as folhas ou flores por engano, pode ter batimentos cardíacos irregulares, tontura e até parar o coração. É como tomar um remédio para pressão alta sem precisar, pode ser fatal. 6. Hortênsia. As hortênsias são lindas, com flores grandes e coloridas, mas todas as partes da planta são tóxicas. Se alguém comer as folhas ou flores, pode ter náusea, vômito e diarreia. Em casos mais graves, pode afetar o coração e os rins. É uma planta que muita gente tem no jardim, mas é bom tomar cuidado, especialmente com crianças e pets. 7. Lírio da paz. Essa planta é comum em ambientes internos, porque se adapta bem à sombra. Ela é bonita, mas se ingerida, causa irritação na boca, salivação excessiva e dificuldade para engolir. Em animais, como gatos, pode ser ainda mais perigosa, causando insuficiência renal. Se você tem essa planta em casa, deixe-a fora do alcance dos bichinhos. 8. Aroeira. A aroeira é uma árvore comum em várias regiões do Brasil. O problema é que algumas pessoas são alérgicas ao contato com a planta. Se você encostar nela, pode ter uma reação na pele, como vermelhidão, coceira e até bolhas.
É como uma alergia à picada de mosquito, mas em todo o corpo. Por isso, é bom evitar mexer nela sem proteção. 9. Pinhão roxo. Essa planta tem folhas roxas e é usada em alguns lugares como cerca-viva. Mas todas as partes dela são tóxicas, especialmente as sementes. Se alguém comer as sementes, pode ter vômitos, diarreia e até problemas no fígado. É uma planta que parece inofensiva, mas não é. 10. Coroa de Cristo. Essa planta tem espinhos e flores pequenas, geralmente vermelhas ou amarelas. Ela é comum em jardins, mas é perigosa porque a seiva branca que sai quando você quebra um galho pode causar irritação na pele e nos olhos. Se ingerida, pode dar dor de barriga forte. Além disso, os espinhos podem machucar se você não tomar cuidado. 11. Tinhorão. Essa planta é comum em jardins e tem folhas grandes e bonitas. Mas se alguém comer as folhas ou o caule, pode ter irritação na boca, salivação excessiva e até inchaço na garganta. Em animais, pode ser ainda mais perigoso. É uma planta que muita gente nem sabe que é tóxica, mas é bom ficar atento. 12. Jequiriti. Essa planta tem sementes vermelhas e pretas, que são muito bonitas e chamam a atenção das crianças. Mas essas sementes são venenosas, e se ingeridas, podem causar vômitos, diarreia e até problemas neurológicos. Já houve casos de crianças que confundiram as sementes com balas e acabaram no hospital. 13. Chapéu de Napoleão. Essa planta tem flores brancas ou rosas e é comum em jardins. Todas as partes dela são tóxicas, especialmente as sementes. Se alguém comer as sementes, pode ter náusea, tontura e até alucinações. É uma planta que parece inofensiva, mas não é. 14. Costela de Adão. Essa planta é muito usada em decoração de interiores, porque tem folhas grandes e bonitas. Mas se ingerida, pode causar irritação na boca, salivação excessiva e dificuldade para engolir. Em animais, pode ser ainda mais perigosa. É uma planta que muita gente tem em casa sem saber dos riscos. 15. Urtiga. A urtiga é uma planta comum em terrenos baldios e matas. Ela tem folhas com pelos que, ao tocar a pele, causam uma sensação de queimação e coceira. É como se você encostasse em um monte de formigas bravas ao mesmo tempo. Algumas pessoas são mais sensíveis e podem ter reações mais fortes. 16. Mandioquinha brava. Essa planta é parecida com a mandioquinha comum, mas é extremamente tóxica. Se alguém comer as folhas ou raízes, pode ter vômitos, diarreia e até problemas neurológicos. É uma planta que cresce em hortas e pode ser confundida com a mandioquinha de comer, por isso é bom ter cuidado. 17. Beladona. Essa planta tem flores roxas e frutinhas pretas que parecem uvas. Mas todas as partes dela são venenosas. Se alguém comer as frutinhas, pode ter alucinações, boca seca, taquicardia e até morrer. É uma planta que já foi usada em remédios, mas em doses erradas é perigosa. 18. Cicuta. Essa planta é famosa por ser venenosa e já foi usada para envenenar pessoas no passado. Ela tem flores brancas e um cheiro forte. Se ingerida, pode causar convulsões, paralisia e até morte. É uma planta que cresce em lugares úmidos e pode ser confundida com outras plantas comestíveis. 19. Erva de São João. Essa planta é usada em alguns remédios naturais, mas pode ser perigosa se usada sem orientação. Ela pode causar sensibilidade à luz solar, levando a queimaduras na pele. Além disso, pode interagir com outros remédios e causar problemas. Por isso, é bom evitar usar sem consultar um médico. 20. Dama da noite. Essa planta tem flores brancas que exalam um perfume forte à noite. Mas todas as partes dela são tóxicas. Se ingerida, pode causar náusea, tontura e até problemas cardíacos. É uma planta bonita, mas é melhor admirar de longe. O que fazer se alguém entrar em contato com essas plantas? Se você ou alguém da sua família encostar ou comer uma dessas plantas, o primeiro passo é não entrar em pânico. Depois, siga essas dicas. Lave bem o local. Se a planta tocou na pele, lave com água e sabão. Se caiu nos olhos, lave com água corrente por vários minutos. Não provoque vômito. Se alguém comeu uma parte da planta, não tente fazer a pessoa vomitar, a menos que um médico ou o centro de intoxicações,
como o Disque Intoxicação, no número 0800 722 6001, Oriente. Tire fotos da planta. Se possível, tire uma foto da planta para mostrar ao médico ou ao centro de intoxicações. Isso ajuda a identificar o que foi ingerido. Procure ajuda médica. Se a pessoa estiver sentindo mal-estar, dor, tontura ou qualquer outro sintoma, leve-a ao hospital ou ligue para o serviço de emergência. Como evitar problemas com plantas tóxicas? A melhor forma de evitar problemas é conhecer as plantas que você tem em casa ou no jardim. Aqui vão algumas dicas. Pesquise antes de plantar. Se você gosta de jardinagem, pesquise sobre as plantas antes de colocá-las em casa. Veja se elas são seguras, especialmente se você tem crianças ou animais de estimação. Ensine as crianças. Explique para as crianças que elas não devem colocar folhas, flores ou frutinhas na boca, mesmo que pareçam bonitas. Use luvas. Se você vai mexer em plantas desconhecidas ou que sabe que são tóxicas, use luvas para proteger a pele. Mantenha as plantas fora do alcance. Se você tem plantas tóxicas em casa, coloque-as em lugares altos ou em vasos suspensos, onde crianças e pets não consigam alcançar. Identifique as plantas. Se você não sabe o nome de uma planta, tire uma foto e pesquise na internet ou pergunte a um especialista. Assim, você evita surpresas desagradáveis. Resumo final neste texto: falamos sobre 20 plantas que podem ser perigosas para a saúde. Algumas causam irritação na pele, outras dão dor de barriga, e tem até aquelas que podem ser fatais se ingeridas. O importante é conhecer essas plantas para evitar acidentes, especialmente com crianças e animais de estimação, que são mais curiosos e podem colocar qualquer coisa na boca. Se você tem alguma dessas plantas em casa, não precisa se desesperar, mas é bom tomar cuidado. Lave as mãos depois de mexer nelas, mantenha-as fora do alcance de quem pode se machucar e, se alguém entrar em contato com a planta e sentir algum sintoma, procure ajuda médica. A natureza é linda e cheia de plantas incríveis, mas algumas delas precisam ser admiradas de longe. Fique atento e cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Agora que você já sabe que algumas plantas podem ser perigosas, vamos falar de exemplos práticos para ficar ainda mais fácil de identificar. Muitas delas são comuns em jardins, vasos ou até crescem no quintal sem que a gente perceba o risco. Por exemplo, a comigo-ninguém-pode é uma planta muito popular em casas e escritórios. Ela tem folhas verdes com manchas brancas e é bonita, mas se alguém mastigar um pedacinho, pode sentir a boca queimar, inchar e até ter dificuldade para engolir. Crianças pequenas, que adoram colocar folhas na boca, são as mais vulneráveis. Outra planta perigosa é a saia branca, também conhecida como trombeta de anjo. Ela tem flores grandes e brancas em formato de sino, que chamam a atenção. Mas todas as partes dela são tóxicas, especialmente as sementes. Se alguém comer, pode ter alucinações, ficar confuso, ter batimentos cardíacos acelerados e até desmaiar. Já houve casos de pessoas que confundiram as sementes com comida e acabaram no hospital. A mamona é outra planta que muita gente nem imagina que faz mal. Ela tem folhas grandes e sementes coloridas, que parecem até enfeites. Mas dentro dessas sementes tem uma substância chamada ricina, que é extremamente venenosa. Se alguém engolir apenas 2 ou 3 sementes, pode ter vômitos, diarreia com sangue e até falência dos órgãos. É um perigo real, especialmente para crianças, que podem achar as sementes bonitas e querer brincar com elas. Até plantas que parecem inofensivas, como a bico de papagaio, podem causar problemas. Ela solta uma seiva branca quando cortada, que irrita a pele e os olhos. Se alguém esfregar os olhos depois de mexer nela, pode sentir uma queimação forte e até ter problemas de visão temporários. O importante é não entrar em pânico, mas sim prestar atenção. Se você tem alguma dessas plantas em casa, não precisa jogar fora, mas é bom mantê-las em lugares altos ou em áreas onde crianças e pets não tenham acesso. Se alguém encostar ou comer por acidente, lave a área com água e sabão e procure um médico ou farmacêutico para orientação. A ideia não é ter medo da natureza, mas sim respeitá-la. Muitas plantas são seguras e até trazem benefícios, como as que usamos na comida ou nos chás. O segredo é conhecer as que podem fazer mal e tomar cuidado para evitar sustos. Assim,
você pode aproveitar o verde ao seu redor sem preocupação. Agora, imagine algumas dessas plantas em situações do dia a dia. Por exemplo, você está fazendo uma faxina no quintal e encontra uma planta com folhas brilhantes e frutinhas vermelhas. Pode ser a erva de rato, que parece inofensiva, mas é extremamente tóxica. Ou então, seu filho pequeno acha bonito um cacto com flores coloridas e tenta tocar, sem saber que é a coroa de Cristo, cheia de espinhos venenosos que causam inchaço e dor forte. Outro caso comum é confundir plantas comestíveis com as perigosas. A Comigoninghenpod, por exemplo, é muito usada em decoração por ser resistente, mas se alguém mastigar suas folhas, a boca e a garganta podem inchar a ponto de dificultar a respiração. Já a mamona, que tem sementes que parecem feijõezinhos, pode ser fatal se ingerida, apenas uma semente mastigada já é suficiente para causar intoxicação grave. Até plantas que parecem normais podem esconder riscos. A hortênsia, tão bonita nos jardins, tem folhas e flores que, se comidas, provocam vômitos, tontura e até convulsões. E o lírio da paz, que muita gente tem em casa por ser fácil de cuidar, pode deixar um gato ou cachorro muito doente se eles lamberem ou comerem suas folhas. O mais importante é observar antes de mexer. Se você não conhece a planta, melhor não tocar. E se tiver dúvida, tire uma foto e procure na internet ou pergunte para alguém que entenda do assunto. Muitas vezes, o perigo está nos detalhes, uma folha diferente, um cheiro estranho ou um látex branco que escorre quando você quebra o caule. Se você gosta de plantas, não precisa desistir delas por medo. Basta tomar alguns cuidados simples, mantenha as perigosas longe do alcance de crianças e animais, use luvas ao podar ou manusear espécies desconhecidas e lave bem as mãos depois. Também é uma boa ideia ensinar os pequenos a não colocar folhas ou flores na boca, mesmo que pareçam apetitosas. A natureza é cheia de surpresas, e nem todas são agradáveis. Mas com atenção e informação, dá para conviver com ela de forma segura. Afinal, o problema não é a planta em si, mas o desconhecimento sobre seus efeitos. Então, da próxima vez que ver uma planta bonita, admire de longe até ter certeza de que ela não vai te dar uma dor de cabeça ou algo pior. E não são só as plantas exóticas ou raras que podem causar problemas. Muitas espécies comuns em jardins e até dentro de casa escondem riscos que a maioria das pessoas nem imagina. Um exemplo clássico é a Comigoninghenpod, aquela planta de folhas verdes com manchas brancas que muita gente tem na sala. Ela é linda, mas se uma criança ou um cachorro mastigar suas folhas, pode ter vômitos, inchaço na boca e até dificuldade para respirar. O mesmo vale para a espada de São Jorge, que muita gente usa para purificar o ar. Se ingerida, pode provocar salivação excessiva, náuseas e, em casos graves, problemas no fígado. Outra planta que engana pelo visual é a bico de papagaio. Ela tem folhas coloridas e é muito usada em decorações de Natal, mas seu látex branco é tóxico. Se cair nos olhos, pode causar irritação forte e até cegueira temporária. E não adianta achar que só as folhas são perigosas. Em algumas plantas, como a mamona, até as sementes são venenosas. Uma única semente mastigada pode matar uma criança, porque libera uma toxina chamada ricina, que ataca o sistema digestivo e os rins. Até plantas que parecem inofensivas, como a arruda, podem ser traiçoeiras. Ela é usada em chás e simpatias, mas em grandes quantidades causa queimaduras na pele, aborto em gestantes e problemas no fígado. E quem diria que a bela azaleia, com suas flores vibrantes, é uma das plantas mais perigosas para animais de estimação. Se um cachorro ou gato comer suas folhas, pode ter convulsões e até morrer. O pior é que muitas dessas plantas são vendidas livremente em floriculturas, sem nenhum aviso sobre seus riscos. Por isso, antes de levar uma planta nova para casa, vale a pena pesquisar um pouco sobre ela. Sites de universidades, blogs de jardinagem confiáveis e até o próprio vendedor podem dar informações importantes. Se você já tem uma planta suspeita em casa, não precisa jogá-la fora, basta colocá-la em um lugar alto, onde crianças e pets não alcancem, e lavar bem as mãos depois de mexer nela. Outra dica é observar como seu corpo reage ao manusear uma planta desconhecida. Se sentir coceira, vermelhidão ou ardência na pele, é sinal de que ela pode ser irritante.
E se por acaso alguém ingerir uma parte de uma planta tóxica, não tente remediar em casa. O melhor é ligar para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, CIA-Tox, ou levar a pessoa ao hospital, levando uma amostra da planta para ajudar no diagnóstico. No fim das contas, o segredo é simples: admire as plantas, cuide delas, mas sempre com respeito. A natureza não é nossa inimiga, mas também não é uma brincadeira. Conhecer os perigos é o primeiro passo para evitar acidentes e continuar aproveitando o que ela tem de melhor, sem sustos. Então, da próxima vez que ver uma planta bonita, lembre-se, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que é verde é inofensivo.